Então, antes de mais, boa tarde a todos. Inicio esta Masterclass Psychiatric and Mental Health Nursing, Past Progress and Future Challenges, dando as boas-vindas a todos os participantes. Let me begin by wishing you all a good afternoon. I begin this Masterclass Psychiatric and Mental Health Nursing, Past Progress and Future Challenges by welcoming all the participants. Gostaria de cumprimentar todos os senhores enfermeiros e estudantes de enfermagem presentes nesta Masterclass, desejando que tenham tido um feliz Dia Mundial da Saúde Mental e, acima de tudo, que o dia 10 de outubro tenha servido como momento de reflexão acerca das desigualdades que subsistem em Portugal e no mundo no que concerne ao acesso ao cuidado de saúde mental. I would like to greet all the nurses and nursing students that are attending this Masterclass, hoping you had a happy World Mental Health Day and, above all, that October 10th has been a moment of reflection about the inequalities that subsist in Portugal and in the world in what concerns the access to mental health care. Gostaria também de cumprimentar os membros do painel, o Sr. Enfermeiro Luís Barreira, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, em representação da Sra. Bastonária, a Enfermeira Ana Rita Cavaco, a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, e finalmente a oradora principal desta Masterclass, a Dra. Nina Kilco, Presidente da Ratio European Psychiatric Nurses. I would like to greet the members of the panel, the nurse Luís Barreira, he's the Vice President of the Board of Directors at Ordem dos Enfermeiros, and he's representing the President, Nurse Ana Rita Cavaco. Nurse Ana Fonseca, she's the President of the Board of Nursing at Ordem dos Enfermeiros. And finally, our keynote speaker for this masterclass, Dr. Nina Kilco, President of Horatio European Psychiatric Nurses. E sem mais demoras, fazendo depois os agradecimentos na minha segunda intervenção, passo a palavra ao Sr. Enfermeiro Luís Barreira, que irá conduzir a sessão de abertura desta Masterclass. So, without further ado, I'll hand the stage over to Nurse Luís Barreira, who will lead the opening session of this Masterclass. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu começo por dar as boas-vindas a todos os enfermeiros e alunos de enfermagem presentes. Um cumprimento especial à doutora Nina pela sua participação. Quero agradecer também à mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica pela organização desta Masterclass e, naturalmente, também cumprimentar a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros. E, caros colegas, o tema de hoje não podia ser mais atual. Se há coisa que esta pandemia colocou a nu, foi a necessidade de debater, sem medos e sem tabus, o caminho que devemos trilhar no sentido de dar respostas aos novos desafios da saúde mental. Dear colleagues, today's theme could not be more current. If the pandemic showed us something very clearly, it was the need to debate, with no fears and no taboos, the path that we should all take towards addressing the new challenges in mental health. Basta olhar para a história para perceber de onde vimos. Houve um tempo em que as perturbações mentais estavam associadas à obra dos deuses. Depois, passámos pela época em que o medo do desconhecido condenava os doentes ao isolamento. Hoje, fruto do último ano e meio de pandemia, temos o país a encarar o tema da saúde mental de forma aberta, longe dos mitos e dos fantasmas de outros tempos. So all it takes is looking at history to understand where we come from. There was a time in which mental disturbances were associated with the work of the gods. Then there was the time in which the fear of the unknown sentenced those patients to isolation. Today, as a result of the last year and a half of the pandemic, we have the country facing the issue of mental health openly, far from the myths and ghosts of before. Quero com isto dizer que estamos a vencer o combate contra o estigma, mas temos agora pela frente outro desafio: garantir o acesso aos cuidados de saúde mental e psiquiátrica de todos aqueles que precisem. É esta universalidade que temos de garantir. Este é um dos desígnios dos enfermeiros e da sua ordem profissional. What I mean with this is that we are winning the combat against stigma, but we are now facing another challenge. We need to ensure the access to mental and psychiatric health care to all of those who need it. It is this universality that we must ensure. This is one of the purposes of nurses and of their professional organization.
Sobre estas questões, assim como sobre outras, não nos refugiamos na retórica. Preferimos concretizar ideias e apresentar propostas. Aliás, foi precisamente isso que fizemos num ofício enviado aos vários grupos parlamentares. Quisemos deixar claro que o acesso aos cuidados de saúde mental devem ser agilizados em várias dimensões. Regarding these issues, as well as many others, we do not hide under the rhetoric. We would rather make ideas come true and offer proposals. In fact, this is exactly what we've done in a memo that we sent to the various parliamentary groups. We wanted it to be clear that the access to mental health care should be streamlined in several dimensions. Em primeiro lugar, é preciso que as unidades de cuidados de saúde primários integrem enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. First of all, it is necessary that primary healthcare units incorporate specialist nurses in mental health and psychiatric nursing. Por outro lado, os serviços de saúde hospitalares devem ser dotados de condições e meios que permitam o acompanhamento à distância por enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, potenciando os sistemas de gestão de doença mental, melhorando a capacidade de acompanhamento e resposta a situações de agudização, contribuindo para uma maior literacia e capacitação dos utentes com doença mental e suas famílias. On the other hand, hospital health service should be given the conditions and means that allow the remote follow-up by specialist nurses in mental health and psychiatric nursing, enhancing the mental health management systems, improving the capacity for follow-up and response in acute situations, and contributing to a greater literacy and empowerment of users with mental health and as well as of their respective families. Propusemos também a criação de cheque de saúde mental, no qual se incluam as consultas dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. We have also proposed the creation of a mental health bank check in which are included the appointments with specialist nurses in mental health and psychiatric nursing. Deixamos claro a urgência da integração de enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica nas equipas de saúde escolar e defendemos a inclusão ou o reforço dos cuidados de saúde mental nos diferentes sistemas de proteção da doença. We spoke clearly of the urgency to integrate specialist nurses in mental health and psychiatric nursing in school health teams, and we've advocated for the inclusion or reinforcement of mental health care in the different disease protection systems. Apresentamos este pacote de medidas porque a nossa preocupação não é de hoje, nem chegou com os ecos da pandemia. Os enfermeiros portugueses estão há vários anos a sinalizar a urgência de colocar o tema na ordem do dia. Basta olhar para o crescimento do número de enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica. Em 10 anos, esse número duplicou e tenho a certeza que não vai parar de crescer. We have presented this package of actions because our concern is not of today, nor did it arrive with the echoes from the pandemic. Portuguese nurses have been signalling for years now the urgency of putting this theme on the table. We only need to look at the growth in the number of specialist nurses in mental health and psychiatric nursing. In 10 years, that number has doubled, and I am sure it won't stop growing. A história mostra-nos que sempre que é preciso combater estigmas e garantir acesso a cuidados de saúde, os enfermeiros estão na linha da frente. É isso que faremos, como de costume, com energia e muito profissionalismo, porque não esquecemos a missão de não deixar ninguém sozinho. History shows us that whenever it is necessary to combat stigma and ensure the access to healthcare, nurses are at the forefront. That is what we shall do, as usual, with energy and a lot of professionalism, because we never forget our mission of not leaving anyone behind. Desejo-vos uma ótima sessão e podem sempre contar connosco, podem sempre contar com a vossa ordem. Muito obrigado. I wish you an excellent session, and you can always count on us on your professional organization. Thank you. Peço desculpa. Feitos os cumprimentos iniciais e terminada a sessão de abertura, gostaria, em nome da mesa de colégio da especialidade de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, de agradecer ao Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros por ter acolhido a ideia da realização desta masterclass
e por ter proporcionado todos os meios e condições para que, por exemplo, este evento possa estar a ser transmitido com tradução simultânea, podendo dessa forma chegar efetivamente a todos os enfermeiros e a todos os estudantes de enfermagem. After these initial greetings and the opening session, on behalf of the Specialty College Board of the Mental Health and Psychiatric Nursing, I would like to thank the Board of Directors of Ordem dos Enfermeiros for having welcomed the idea of doing this masterclass and having provided all the means and conditions so that, for example, this event can be broadcast with consecutive translation and, as such, can effectively reach all nurses and nursing students. Por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer a gentileza e amabilidade da Sra. Doutora Nina Kilko na aceitação do nosso convite. Dr. Nina, it is an honor and a privilege to have you here today as the keynote speaker of this masterclass. Thank you so much for having accepted our invitation to share your expertise on psychiatric and mental health nursing with us. Even though this is a virtual event, be welcome to Portugal. So lastly, but not less important, I'd like to thank the kindness and availability of Dr. Nina by accepting our invitation. You know the rest. A realização desta Masterclass insere-se, como todos sabem, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, e este ano subordinado ao tema Saúde Mental no Mundo Desigual. Considerando a visão global inerente a este tema, pareceu-nos que este poderia ser um momento oportuno para refletir acerca da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, não apenas no contexto nacional, mas também no contexto europeu. Having this masterclass is included in the commemorations of the World Mental Health Day, with this year's theme of mental health in an unequal world. Considering the global vision inherent to this theme, it seemed to us that this could be a timely opportunity to reflect upon mental health and psychiatric nursing, not only in the national context, but also at the European level. A verdade é que existem diferenças substanciais, mesmo entre países europeus, no que concerne à realidade das práticas de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Para além das diferenças socioeconómicas e políticas entre países, que muito influenciam, por exemplo, o acesso a cuidados de saúde mental, já referido pelo enfermeiro Luís Barreira, as diferenças existentes ao nível das legislações de cada país conduzem também a uma marcada disparidade no que concerne à prática clínica dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica na Europa. The truth is that there are substantial differences even between European countries in what concerns the reality of mental health and psychiatric nursing practices. Besides the socio-economical and political differences between countries, which largely influence, for instance, the access to mental health care, the existent differences at the level of legislation in each country also lead to a visible disparity in what concerns specialist nurses' clinical practice in mental health and psychiatric nursing in Europe. Um dos exemplos mais paradigmáticos destas diferenças talvez resida na ação psicoterapêutica do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, em que, assim enquanto que em alguns países a legislação ou a ausência dela permite que estes profissionais possam atuar como psicoterapeutas, existem também muitos outros países na Europa nos quais a legislação ou até mesmo alguns lobbies internos impedem ou dificultam o acesso a esta área de atuação por parte dos enfermeiros. One of the most paradigmatic examples of these differences is maybe in the psychotherapeutical action of the specialist nurse in mental health and psychiatric nursing. Therefore, while in some countries the legislation, or lack thereof, allows these professionals to act as psychotherapists, there are also many other countries in which legislation or some internal lobbies prevent or impair the access of nurses to this area of intervention. Mas para nos falar mais acerca desta e de outras questões, temos connosco a nossa oradora principal desta Masterclass, a doutora Nina Kilko, com quem embarcaremos agora numa viagem que se iniciará na evolução da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica ao longo dos anos na Europa, passará pelo atual estado da arte da área de especialidade e culminará numa análise reflexiva acerca dos desafios futuros que teremos a enfrentar. Ressalvo que ao longo da preleção da doutora Nina, podem ir colocando as vossas questões ou comentários em português ou em inglês no bate-papo desta Masterclass. No final, selecionarei algumas dessas questões ou comentários, de modo a que estas possam ser respondidas pela doutora Nina Kilko. But to tell us more about this and other issues, we have our keynote speaker of this masterclass, Dr. Nina Kilko, with whom we shall embark on a journey that will begin in the evolution of mental health and psychiatric nursing over the years in Europe. We'll mention the current state of the art in the specialty area,
and we'll end in a reflexive analysis of the future challenges we will have to face. I remind you that during Dr. Nina's talk, you can pose your questions or comments in the chat, both in Portuguese or in English. And at the end, I'll select some of those questions or comments so that they can be answered by Dr. Nina Kilkle. A doutora Nina, como já referido anteriormente, é atualmente a presidente da Horatio European Psychiatric Nurses. É naturalmente enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, mestre em ciências da enfermagem e doutora também em ciências da enfermagem. No momento atual, exerce funções enquanto professora na Tampere University of Applied Sciences e a tempo parcial exerce funções enquanto psicoterapeuta de casal e familiar. Desejo a todos uma boa masterclass e a doutora Nina tem a palavra. Dr. Nina, as I've mentioned before, is currently the president of Horatio, European Psychiatric Nurses. She is naturally a specialist nurse in mental health and psychiatric nursing. She has a master's in nursing sciences as well as a PhD in nursing sciences as well. At the moment, she is a teacher at Tampere University of Applied Sciences and a part-time couple and family psychotherapist. I wish you all a good masterclass, and Dr. Nina, over to you. Let me share my presentation with you. Just would like to hear if you can see it now. Yes. Okay, great. And you can hear me clear. You can maybe put it in presentation mode. Is it now? Excellent. Great, thank you. So first of all, of course, I would like to thank the organizers for the invitation and welcome you all to this masterclass. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite e de dar-vos a todos as boas-vindas a esta masterclass. It is my great pleasure and honor to share with you some viewpoints on mental health nursing today. Tenho o enorme prazer e a honra de partilhar convosco alguns pontos de vista atuais sobre a enfermagem de saúde mental. As Francisco mentioned already, I'm working as a principal lecturer in University of Sciences in Finland. Como o enfermeiro Francisco já referiu, sou docente de enfermagem de saúde mental e de ciências na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, na Finlândia. And as my daily work, I have a clinic for family and couple therapy. Para além desse trabalho principal, também exerço a nível privado como psicoterapeuta de famílias e casais. I'm also very happy to be the fellow of the Faculty of Nursing and Midwifery in Royal College of Surgeons in Ireland. Tenho ainda a felicidade de fazer parte da Faculdade de Enfermagem e Enfermagem Obstétrica do Royal College of Surgeons, na Irlanda. The president of the European Psychiatric Nurses, E ser a presidente da Associação Europeia de Enfermeiros Psiquiátricos, a Horatio. First, I would like to say some words on Horatio, the European Psychiatric Nurses Association, as it might not be so known for all listeners. Em primeiro lugar, gostaria de dizer algumas palavras sobre a Horatio, a Organização Europeia de Enfermeiros Psiquiátricos, uma vez que pode não ser tão bem conhecida de todos os que nos ouvem. Horatio is a European youth organization representing 20 national associations of psychiatric and mental health nurses in different countries in Europe. A Horatio é uma organização europeia abrangente que representa 20 associações nacionais de enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica em diferentes países. Of course, we are very happy to have our Portuguese colleagues as one of our member association. E é claro que estamos muito felizes por termos os nossos colegas portugueses como sendo uma das nossas associações membro. Horatio, we are collaborating with many international and European level organizations.
Na Horatio, colaboramos com várias outras organizações europeias e internacionais, like International Council of Nurses and UFAMI, which is the association supporting families affected by mental health challenges. como, por exemplo, o Conselho Internacional de Enfermeiros e a EUFAMI, que é a associação que apoia famílias afetadas por desafios de saúde mental. The World Health Organization, just to name a few. Também colaboramos com a Organização Mundial de Saúde, isto para dar apenas alguns exemplos. Even though Horatio is named as an organization of psychiatric nurses, the more common term today is the term mental health nurse. Embora a Horatio seja designada como sendo uma organização de enfermeiros psiquiátricos, o termo mais frequente hoje em dia é enfermeiro de saúde mental. However, it depends on several factors about the term is used in different countries. No entanto, o termo que é utilizado em diferentes países depende de vários fatores. So, yesterday was the World Mental Health Day. Portanto, ontem foi o Dia Mundial da Saúde Mental. The slogan Mental Health Care for All, Let's Make It a Reality was launched. E foi lançado o slogan Cuidados de Saúde Mental para Todos, vamos torná-los uma realidade. In the materials provided by World Health Organization, the focus was on the mental health challenges caused by the pandemic. Nos materiais que foram fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, o foco esteve nos desafios de saúde mental colocados pela pandemia. On the actions which are needed or done by the governments in different countries worldwide to meet these challenges. E também nas medidas necessárias ou realizadas pelos governos em diferentes países do mundo para ir de encontro a esses desafios. We all know that the COVID-19 pandemic has caused many challenges for mental health for us all. Todos sabemos que a pandemia do Covid-19 trouxe muitos desafios para a saúde mental, para todos nós. Unfortunately, we will see the reflections of the pandemic to come. E, infelizmente, iremos ver os reflexos da pandemia ainda durante muitos anos. Mental health nurses, as well as other mental health professionals, are needed to provide support and help to many individuals, families, and communities for a long time. Os enfermeiros de saúde mental, bem como outros profissionais da saúde mental, são necessários para dar apoio e auxílio a muitos indivíduos, famílias e comunidades durante muito tempo. Horatio published a supportive statement on July 2020 on the issue of the pandemic and the psychiatric or mental health nursing. A Horatio publicou uma declaração de apoio em julho de 2020 sobre a questão da pandemia e a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. The pandemic has continued since, as we all know, but many of the matters described in this statement are true also today. A pandemia continuou desde então, como sabemos, mas muitos dos problemas descritos nessa declaração continuam a verificar-se hoje em dia. The slide you can actually see the details to have a closer look on that position paper if you like. No diapositivo podem encontrar os detalhes para saber mais, se assim quiserem, o endereço. I returned to the World Mental Health slogan for a while, as I would like to raise a couple of issues from the slogan. First is actually the word care. Regresso ao slogan do Dia Mundial da Saúde Mental durante um bocadinho, pois gostaria de falar de algumas questões desse slogan. E a primeira é a palavra cuidados. Care is actually a much broader concept than services. Os cuidados são um conceito, na verdade, muito mais alargado do que os serviços. And care could be provided via many systems, different systems like families, networks, social groups, and communities. E os cuidados podem ser prestados através de muitos sistemas diferentes, como as famílias, as redes de conhecimento, os grupos sociais e as comunidades.
could be also seen to include the professions and the professional services. Mas também pode ver-se como incluindo os profissionais e os serviços profissionais. From the viewpoint of professional services, mental health nurses have an important role. Do ponto de vista dos serviços profissionais, os enfermeiros de saúde mental têm um papel importante. As in many countries, nurses are the biggest professional group, or we E- are often working closest with the clients and the families. Isto porque em muitos países os enfermeiros são o maior grupo profissional e são muitas vezes quem trabalha em maior proximidade com os utentes e as famílias. At the same time, we should remember that we're alone. Ao mesmo tempo, devemos recordar-nos de que não estamos a trabalhar nisso sozinhos. There are other professionals. Há outros profissionais. It is highly important to collaborate not only with the person seeking help, Há outros profissionais e é muitíssimo importante colaborar não só com as pessoas que procuram ajuda, but also with all the informal care providers. mas também They com, actually need support from us too. mas também com todos os cuidadores informais. E muitas vezes eles também precisam do nosso apoio. Another viewpoint slogan is the word all. Um outro ponto de vista do slogan é a parte para todos, which follows the emphasis on equality, social inclusion, and the human rights. que segue a tónica na igualdade, na inclusão social e nos direitos humanos. All these are and should also be in the future. Todos estes são e devem continuar a ser, no futuro, The guiding principles in mental health nursing. os princípios orientadores na enfermagem de saúde mental. In her article 1998, Professor Mary Chambers described briefly the historical pathway of the mental health nurses like this. No seu artigo de 1998, a professora Mary Chambers descreveu brevemente o percurso histórico dos enfermeiros de saúde mental da seguinte forma. The role and function of the psychiatric or mental health nurses has progressed along the continuum from custodian to inquiring practitioner. O papel e a função do enfermeiro de saúde mental e psiquiátrica progrediu ao longo de um contínuo, indo de um papel de zelador para um profissional investigador, Through the stages of doctor's assistant and therapeutic change agent. passando pelas etapas de assistente do médico a agente de mudança terapêutica. This description gives us one example of how a profession has developed during the time. Esta descrição dá-nos um exemplo da forma como a nossa profissão se desenvolveu ao longo do tempo. This development has followed the progress and reform of mental health service system. Este desenvolvimento acompanhou o progresso e a reforma dos sistemas de serviços de saúde mental, From custodian services to where we are today. dos serviços com o papel de meros zeladores até onde nos encontramos hoje em dia. When talking about the psychiatric and mental health nursing and its development, it is impossible to continue without mentioning Hildegard Pepler. Ao falar sobre a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, bem como do respectivo desenvolvimento, é impossível continuar sem referir Hildegard Peplau. Hildegard Peplau has been said to be the mother of mental health nursing. Hildegard Peplau foi a chamada mãe da enfermagem psiquiátrica. And with her theory on international relationships, which was published already in 1952, she was able to make the psychiatric and mental health nursing visible. E, com a sua teoria sobre os relacionamentos interpessoais, que foi publicada em 1952, conseguiu tornar visível a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. In
thinking, the core of mental health nursing is in the relationship between the nurse and the patient. No seu pensamento, a parte principal da enfermagem de saúde mental é a relação entre o enfermeiro e o doente. This relationship itself is therapeutic. Esta relação é em si terapêutica. And while it is based on the interaction between the nurse and the patient, it is an interpersonal process. E, embora se baseie na interação entre o enfermeiro e o doente, é um processo interpessoal. Process in which both also mature and gain knowledge. É um processo no qual ambos os intervenientes amadurecem e ganham mais conhecimentos. Later on, her theory has guided also the collaborative caring processes with more than one person, for example, families. Posteriormente, a sua teoria também orientou os processos de cuidados em colaboração com mais de uma pessoa, por exemplo, com a família. So her theory is so-called mid-range theory. A teoria também se chama a teoria intermédia. She highlighted that from her view, there is no grand general theory which could be applied to all situations. Ela sublinhou que, no seu ponto de vista, não há nenhuma teoria abrangente, geral, que possa aplicar-se a todas as situações. But we, as mental health nurses, rather should have several theories, so we are able to choose the one suitable in that specific situation. Mas ela dizia que nós, enquanto enfermeiros de saúde mental, devemos ter várias teorias para podermos escolher aquela que é mais adequada em cada situação específica. She saw mental health nursing as a practical profession. Ela considerava a enfermagem de saúde mental como sendo uma profissão prática. And therefore also theories should be the kind that they could be utilized in practice. E, como tal, também as suas teorias deveriam ser do tipo que pudesse ser utilizado na prática. We can still see reflections on her theory in mental health nursing today. Ainda podemos ver os reflexos da sua teoria na nossa prática cotidiana na enfermagem de saúde mental. The relationship is the core of the help we are providing. O relacionamento é a parte principal da ajuda que estamos a prestar. Therefore, the importance of this relationship should never be underrated. E, como tal, a importância deste relacionamento nunca deve ser subestimada. From the legacy of Hildegard Peplau, I continue towards the mental health nursing today. Partindo deste legado de Hildegard Peplau, continuo então até à enfermagem de saúde mental hoje em dia. For our profession as mental health nurses, it is important that we have possibilities to develop our competence with education. Para a nossa profissão, enquanto enfermeiros de saúde mental, é importante termos a possibilidade de desenvolver a nossa competência com formação. Also the master's and doctoral levels. Também ao nível do mestrado e do doutoramento. However, there are big differences with the development of education in different countries in Europe. No entanto, há grandes diferenças no desenvolvimento e na formação nos diferentes países europeus. There is also work to be done us together. E também há trabalho para fazermos em conjunto, while at the same time acknowledging the uniqueness of each of the countries. e, ao mesmo tempo que fazemos esse trabalho em conjunto, temos também de reconhecer o caráter único de cada um dos diferentes países. There are various cultural, historical, economical, and also political reasons explaining how the mental health service systems have developed. Há vários motivos culturais, históricos, económicos e políticos que explicam a forma como os sistemas dos serviços de saúde mental se desenvolveram. Similar kind of factors
are often influencing also to the development of education. Muitas vezes há fatores semelhantes que também influenciam o desenvolvimento da formação. Single education model exists for mental health nurses in Europe. Na Europa não existe um modelo educativo único para os enfermeiros de saúde mental. Because of those different country-specific factors, this might not even be possible or needed. E, tendo em conta esses fatores diferentes, que são específicos de cada país, esse modelo educativo único pode não ser possível ou nem sequer ser necessário. In many countries, there has been very welcome development towards the more community-based services. Em muitos países, houve desenvolvimentos que foram muito bem acolhidos no sentido de haver mais serviços baseados na comunidade. And of course, this has been affecting also to the role and practice of mental health nurses. Como é natural, isso também afetou o papel e a prática dos enfermeiros de saúde mental. Again, in Horatio, we published a position paper on 2019 on community mental health care. Na Horatio, publicámos em 2019 uma declaração da nossa posição sobre os cuidados de saúde mental na comunidade. This position paper ends with the recommendations that you can see also in the slide. Esta declaração termina com as recomendações que podem ver neste diapositivo. These recommendations highlight the importance of mental health service system. Estas recomendações destacam a importância da reforma dos serviços de saúde mental, The role of community mental health nurses in this development, as well as the importance of competence to provide high quality, person-centered and right-based community mental health care. e destacam também o papel dos enfermeiros de saúde mental na comunidade, nesse desenvolvimento, bem como a importância da competência para prestar cuidados de saúde mental na comunidade que sejam de alta qualidade, centrados na pessoa e baseados nos direitos. If you look at the recommendations published by Horatio, Se olharmos para as recomendações publicadas pela Horatio and the one published by World Health Organization at springtime this year, e se compararmos com a recomendação que foi publicada pela OMS na primavera deste ano, you can see that there is much in common, podemos ver que têm muita coisa em comum, of course, because they are both policy papers. e são ambas publicações sobre políticas. Today, besides person-centered, terms like people-centered, family-centered, and network-centered, among many others, are used today to describe the approach we Hoje em dia, para além de centrados nas pessoas, temos outros termos, como centrados nas famílias, centrados nas redes de conhecimentos, entre muitos outros, para descrever a abordagem que adotamos. from the viewpoint of all mental health care and especially mental health nursing. Mas, do ponto de vista da totalidade dos cuidados de saúde mental, e em especial da enfermagem de saúde mental, I would emphasize the words rights-based. eu gostaria de sublinhar as palavras baseados nos direitos. Those are there to remind us the importance of human rights as a basis of our work. Porque isso recorda-nos a importância dos direitos humanos como sendo a base do nosso trabalho. While we are using words like collaboration, social inclusion, equality, Ao mesmo tempo, utilizamos palavras como colaboração, inclusão social, igualdade. they also need to be true in our everyday practice. Otherwise, they are just empty words without content and no influence. E todas essas palavras também precisam de ser uma realidade na nossa prática cotidiana. Caso contrário, serão apenas palavras ocas, sem conteúdo nem influência.
human rights-based ideas are included in recovery approach? As ideias baseadas nos direitos humanos são incluídas na abordagem de recuperação. The recovery approach is one of the main approaches in mental health care in many countries today. Esta abordagem de recuperação é uma das principais abordagens dos cuidados de saúde mental em muitos países hoje em dia. I included this quote of the article by Norwegian colleagues. Eu incluí esta situação de um artigo de colegas noruegueses Which describes well what is the role of the mental health services when we are participating in some person's recovery journey. The help we can provide in that relationship. e penso que esta citação descreve bem qual é o papel dos enfermeiros de saúde mental enquanto participam neste processo de recuperação de algumas pessoas. Qual é a ajuda que podemos prestar nesse relacionamento? Mental health nurses could be those good travel companions for some time. Os enfermeiros de saúde mental podem ser esses bons companheiros de viagem durante algum tempo. Before the time comes and needed anymore in that journey. Até chegar o momento em que deixamos de ser necessários nesse percurso. Actually, with these words, I would like to end my speech today before we move to discuss these issues together. E com estas palavras gostaria de terminar a minha palestra de hoje antes de passarmos para a discussão destas questões em conjunto. I have included the references in the end of my presentation, as well as the contact details also for Horatio. Eu incluí na minha apresentação no final as referências bibliográficas, bem como os dados de contacto da Horatio. I'm happy to answer your questions and comments. E terei muito gosto em responder às vossas perguntas ou comentários. Thank you. Obrigada. Muito bem, obrigado, doutora Nina. Antes de mais, dizer aos participantes nesta masterclass que quaisquer questões que queiram colocar, quaisquer comentários que queiram fazer, até para discutir as diferenças entre outros países europeus e Portugal, podem fazê-lo a qualquer momento no chat desta masterclass. So thank you, Dr. Nina. So I would like to remind all the participants that you can ask questions even regarding the differences between different European countries. You can ask them anytime during our talk. Enquanto não surgem perguntas no chat, passo eu as honras da casa e gostaria de colocar, tenho aqui duas questões, vou começar por uma delas à doutora Nina. A primeira questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o facto de se falar muito atualmente no conceito de enfermagem avançada, nomeadamente até na prescrição de fármacos por parte dos enfermeiros. So so I'll begin while there are no questions in the chat. I would like to begin to talk about the issue of advanced nursing, namely the issue of prescribing that has been mentioned. Esta é uma realidade que já existe em alguns países, até em alguns países europeus, como em Espanha, e por isso gostaria de perguntar à doutora Nina qual é a sua posição pessoal ou enquanto presidente da Horatio acerca desta possibilidade. So this is already a reality in some countries, namely in Spain, which is next door. And I would like to ask Dr. Nina, what is your personal or institutional position about this, namely as president of Horatio? Thank you, Francisco. Excellent question, actually. Obrigada, Francisca. É uma pergunta excelente. There was a report made 2017. Houve um relatório feito em 2017. It's kind of shows the European situation and also some
or not some, but the information also from United States and Canada, New Zealand about the situation of advanced practice mental health nurses, E fala, advanced practice nurses. e fala da situação da enfermagem avançada, tanto na Europa como nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, abrange estes países. And also about prescribing rights. E também fala dos direitos de prescrição. The problem is that data is based on the situation 2015. O problema é que esses dados baseiam-se na situação em 2015. And as we know, this is one of probably the biggest issues when we are talking about advanced mental health nursing also. E, como sabemos, esta é se calhar uma das questões mais importantes quando falamos na questão da enfermagem avançada, na enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Netherlands have been a country which has been maybe even thought as an example. Os Países Baixos é um país que foi considerado até se calhar como um exemplo. In Netherlands, those who had the master's level education as advanced mental health nurses, they are registered. Nos Países Baixos, os enfermeiros que têm um mestrado e que são enfermeiros registados, They have a prescription rights and they have to referrals, and they work in very close relationship between a lot of different kind of professional helpers and insurance companies and so on. então eles têm direitos de prescrição, podem fazer a referenciação para vários profissionais e para vários sistemas de saúde e trabalham também com, por exemplo, com seguradoras, portanto têm uma rede bastante alargada. If we can call it a model, the way that they have been working in Netherlands, it's based often experiences USA. But what we should remember about USA is that it's very different in different states. So there's no one single model. Os Países Baixos foram apontados como exemplo e também se fala muito nos Estados Unidos, mas no que respeita aos Estados Unidos não nos podemos esquecer que cada Estado tem leis diferentes e tem regulamentos diferentes e, portanto, não se pode falar dos Estados Unidos como um todo. Many research are actually showing that patients are very happy using prescribers. A investigação tem demonstrado que, na verdade, os doentes estão bastante satisfeitos com o facto de os enfermeiros poderem ser prescritores também. They might get the meeting with the nurse quicker than with the doctors. Podem conseguir uma consulta mais rapidamente com o enfermeiro do que com o médico. And studies are also showing that patients are clients, they are often also happy about the assessment made by nurse. E os estudos também mostram que os utentes ficam satisfeitos com a avaliação que é feita pelos enfermeiros. So there are a lot of plus side issues. Portanto, há muitos lados positivos, But then, I say a challenge is that we shouldn't lose our own professional practice and our own professional core of practice. mas também há o desafio de não perdermos a nossa própria prática profissional e o âmbito da nossa prática. So and prescribing was started in some countries, for example, besides Netherlands, that's also true in Ireland. So there were also kind of discussions about our nurses becoming now mini doctors. Noutros países, para além dos Países Baixos, como por exemplo na Irlanda, onde os enfermeiros também podem prescrever, começou a haver um pouco a discussão: será que os enfermeiros agora são mini médicos? The professor, she was working in Sweden at that time and now in
she used to always say that not many doctors, but maxi nurses. E há uma professora que dava aulas na Suécia e costumava dizer que não se trata de serem mini médicos, mas sim maxi enfermeiros. So I think it needs to be, my personal viewpoint is that it needs to be considered very carefully and still understand that prescribing is not the main activity of the nurse, but it could be there among many other tasks if it's well developed and there's a support systems and there's a possibilities also to reflect that what is the main of my work and then what other tasks I'm doing. But of course, this is also a big discussion about salaries. O meu ponto de vista pessoal é que temos de ponderar muito bem, mas penso que se for bem desenvolvido e se tiver um sistema de suporte com outros componentes, poderá ser uma parte, não a parte principal da atividade dos enfermeiros, mas uma das componentes da atividade dos enfermeiros. Ok, muito obrigado. Vou colocar aqui uma questão que está no bate-papo, colocada pela enfermeira Andrea Magina, que... So thank you very much. I will now ask a question from the chat from nurse Andrea Magina. Sim, que começa por agradecer à doutora Nina a sua intervenção e que pergunta em relação à intervenção do enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica na comunidade, qual é a sua opinião sobre a intervenção em escolas e se pode partilhar um pouco a sua experiência a esse nível. So she congratulates you on your talk and regarding the intervention of the psychiatric and mental health nurse in the community. What is your opinion regarding intervention in schools? And if you could share a bit of your experience in that? May I ask a little bit clarification? So is it interventions in general? Portanto, ela pergunta se são intervenções em geral. Eu penso que serão intervenções especializadas de enfermagem de saúde mental nas escolas, feitas junto das crianças e adolescentes. So says it's probably more specialized mental health nursing interventions in schools with the students. Okay. So this is probably one of the questions which is also country or context related. Esta provavelmente é uma pergunta que tem muito a ver com o contexto do país e da situação específica. While I'm coming from Finland, so we had mental health nurses working schools. Na Finlândia temos enfermeiros de saúde mental a trabalhar nas escolas. And for some, their main role has been to provide promotion and prevention and not kind of screening or taking care of mental health problems. E em muitos casos trata-se mais de fazer a promoção e a prevenção da saúde mental, também um pouco de triagem de situações que possam ocorrer. That has been kind of supporting children to develop social skills, communication skills, how to work in the groups, those different kind of things without thinking that there are actually mental health problems. Por exemplo, ajudar as crianças em situações com a comunicação, como trabalhar em grupo, sem chamar propriamente uma intervenção de saúde mental. But nowadays, while the problems are also in children and adolescents, and especially the situation with adolescents is very, very challenging in many countries. So the role have changed too. Como hoje em dia essas situações aparecem talvez com uma maior frequência e sobretudo nos adolescentes, também a situação em geral também se alterou. So again,
even in this country, the situation is very different in places. Portanto, mesmo na Finlândia, a situação não é igual em todo o país. So some mental health nurses who are now working at schools, they are also providing care and interventions. Portanto, alguns enfermeiros de saúde mental que estão a trabalhar nas escolas também prestam cuidados e fazem intervenções. But sometimes they are mostly screening and referring to the specialized services and not working in the schools providing interventions. Mas na maior parte dos casos fazem sobretudo a triagem e a referenciação para serviços especializados, não fazem esse trabalho propriamente na escola. So the continuum, like you can see, it's very, very large. It's from the promotion, prevention to the specialized care. But it has been a long process that we have been able to start work in the schools. Portanto, há realmente um contínuo que vai desde a promoção e prevenção até aos serviços especializados, mas é todo um trabalho que temos vindo a desenvolver nas escolas. And it needs a lot of collaboration with all the adults who are working at the schools. E, claro, que é necessário uma grande colaboração com todos os adultos que trabalham na escola. Ok, obrigado, professora Nina. Temos aqui um conjunto de questões. Eu vou pegar nesta que me parece interessante, não que as outras não o sejam, da enfermeira Margarida Damaso. So there are several questions that are interesting. I'll pick one from Nurse Margarida Damaso. E a pergunta já está feita em inglês, que é: What do you think about self-development? Should we make individual therapy mandatory in mental health? For mental health nurses. Yeah. I think it's like if you believe that all mental health nurses should do psychotherapy themselves in order to promote his or her self-development. I think it's that. Yeah, okay. I'd like to congratulate that country who has that kind of resources. Gostaria de dar os parabéns a país que tem esse tipo de recursos. If we think about the content of psychotherapy, Se pensarmos no conteúdo da psicoterapia, so one important issue included in psychotherapy is self-reflection skills. Ponto importante incluído na psicoterapia é a nossa capacidade para fazer a autorreflexão. And if there is a possibility to psychotherapy, I think it's helpful, it's useful, it's eye-opening, but to be able to national level to provide that kind of a service for all mental health nursing students, for example, I don't actually believe that it's possible. Claro que seria muito útil e seria muito bom para todos abrirmos os olhos, mas duvido muito que isso seja possível a nível nacional e de uma forma geral, fazer isso com todos os alunos. Therefore, part of our professional growth, which is ongoing all the way, it doesn't end any day. So I think part of that is our kind of ethical demand also to keep up our self-reflection skills. E, portanto, como parte do nosso desenvolvimento profissional, que não termina nunca, uma parte que eu penso que é muito importante é mantermos as nossas capacidades para a autorreflexão. Muito obrigado. Tem aqui uma pergunta do enfermeiro Carlos Sequeira, tem várias, na verdade, mas que pergunta à doutora Nina qual é a sua opinião sobre as diferentes formações dos enfermeiros especialistas em saúde mental existentes na Europa. So there's a question from Nurse Carlos Sequeira, and he's asking, what's your opinion about the different kinds of education of specialist nurses in mental health and psychiatric nursing in Europe, in the different countries? Yes,
this is a difficult question. Like you all know that there has been a Bologna process and there has been an attempt to harmonize the education systems in Europe. É uma pergunta difícil, como sabem, houve o processo de Bolonha que procurou harmonizar os sistemas educativos na Europa. And if I compare, for example, Czech Republic, Se eu comparar, por exemplo, a República Checa, they had a very high institutionalized care still. eles tinham um nível muito elevado de cuidados institucionalizados. And now, while the reform is going and the services will be more community-based also there, E com a reforma que tem havido, agora começa a haver os cuidados mais na comunidade. they had, of course, needed to also develop the mental health nursing education from that viewpoint. E é claro que eles tiveram que desenvolver o ensino a nível da enfermagem de saúde mental relativamente a esse aspecto. And then if I compare it with some other country where the reform has been going for decades maybe, Se compararmos isso com países nos quais essa reforma já está a acontecer há décadas, se calhar, so the education needs are different. portanto, as necessidades de ensino vão ser diferentes. So in that sense, I think we might be able to talk about the competencies of mental health nurses. E, portanto, nesse sentido, penso que se calhar fará mais sentido em falar nas competências dos enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica. Maybe the education systems, because they differ so much. E falar mais nos sistemas educativos, porque são, de facto, bastante diferentes. So there are very, very different educations. They have a different lengths. Some are postgraduate, some are included in bachelor education. And so it's very, very different kind of a world or Europe in that sense. And we are actually planning to do a kind of mapping survey about this one in different countries to get the overall picture how things are from the education viewpoint. E, portanto, há realmente sistemas de ensino muito diferentes. Alguns vão ao nível da pós-graduação, outros incluem logo a partir do bacharelato e, de facto, são muito diferentes e nós estamos a pensar em fazer um estudo, uma espécie de mapa dos países para podermos ter uma ideia global do que é que, dos diferentes sistemas de ensino. But it's not only a kind of country-based decisions. There are differences also inside the countries. It makes it different. There is no one single model in some countries. E às vezes não é só, as diferenças não são só de país para país, às vezes dentro do próprio país também há diferenças e, portanto, há vários modelos que temos de ter em consideração. To have qualified mental health nurses, that is highly important because that is the way we can guarantee the quality of care for people who have mental health challenges. E claro que é muito importante termos um ensino de qualidade para depois podermos também garantir cuidados de qualidade a nível da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Ok, muito obrigado, doutora Nina. Thank you very much. Existe aqui mais uma questão do enfermeiro Carlos Sequeira que vai em linha com uma questão que eu também tinha para colocar, que é acerca da psicoterapia. So there is another question from Nurse Carlos Sequeira, which is aligned with the question I had myself regarding psychotherapy. Pronto, e a questão tem a ver com o seguinte: existem muitas diferenças a nível europeu sobre que tipo de formação é que os enfermeiros de saúde mental têm que fazer para poder ser psicoterapeutas. So there are many issues about what kinds of interventions mental health nurses need to do to be psychotherapists as well. E a minha
questão é se considera que todos os enfermeiros especialistas em saúde mental devem poder ser psicoterapeutas, ou se devem fazer alguma formação específica. E, concretamente, que tipo de formação específica deveria ser essa? So my question is whether all mental health nurses could or should be psychotherapists as well, and if they should do any sort of specific training, and if so, what specific kind of training should that be? A long question. Okay, yeah. And this reminds me also about the discussions about the cognitive behavior therapy being the one and only and so on. And we all know that it's one and only because it's the manualized therapy, and so it's easy to study in that sense that it's a measurable way. Faz-me lembrar as questões sobre a terapia cognitiva, se devia ser a única. É claro que é a única que está no manual e, portanto, que é fácil de aplicar. So I hope that all mental health nurses have in their education that the education includes therapeutic skills. Eu tenho a esperança de que todos os enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica tenham na sua formação uma componente de terapia, de aptidões terapêuticas. And if I take a little bit knowledge from the psychotherapy research. E pegando um pouco na investigação em psicoterapia. So we so-called common factors, which are in general there despite what kind of psychotherapy type or interventions you are using. So the common factors are the key factors. E, portanto, ter em consideração os fatores comuns que se aplicam a qualquer terapia e não nos concentrarmos tanto em fatores específicos. And 2015, Wambold has been doing a lot of studies on common factors. He kind of revisited the evidence, and he showed again that the main thing, the biggest factor influencing if care is helpful is therapeutic alliance. E houve um autor, penso que se chama Humboldt, não sei se é mesmo, que em 2015 fez uma análise e destacou como elemento principal de qualquer terapia a aliança terapêutica como sendo o fator mais importante. That is the strong area of mental health nurses. We are very, very good if that's in our education and we have clinical practice, clinical supervision. We are very good in therapeutic alliances normally. E essa é a área em que realmente os enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica são muito fortes, sobretudo se tiverem supervisão clínica e se tiverem apoio nesse sentido, é a nossa área em que somos realmente muito bons. So even though we might have some more education in some interventions or in some psychotherapy methods or even the full psychotherapy education, so if the therapeutic alliance is not there, so it's not, we are not actually helpful. Portanto, independentemente dos métodos específicos de psicoterapia que possamos estar ou não a aplicar ou do nível de formação que possamos ter em psicoterapia, sem essa parte da aliança terapêutica não vamos estar a ser úteis. Portanto, essa é realmente uma parte fundamental. So again, to consider with whom we are working, what kind of needs the patient have or the family have, and what kind of toolbox we have to meet those needs. Portanto, considerarmos com quem é que estamos a trabalhar, quais são as necessidades desse utente, quais são as necessidades da família e qual é a nossa caixa de ferramentas com que podemos trabalhar com essa pessoa. We also know the patient's
doesn't actually benefit on psychotherapy. Também perceber se realmente o doente irá beneficiar da psicoterapia. It's not suitable for all, it's not available or accessible for all. Será que é adequado? Será que é acessível para esse doente em particular? Therefore, I think it's important that we are not kind of thinking that only the psychotherapy or psychotherapeutic interventions are the helpful ones. We do a lot already with the therapeutic alliance. E, portanto, não devemos pensar que só a psicoterapia que é importante ou só a psicoterapia que tem efeito. A aliança terapêutica é, sem dúvida, o fator mais importante. Fazemos muitas outras coisas. Muito obrigado, doutora Nina. Thank you very much. Existe aqui uma pergunta do enfermeiro Manuel Souza, que tem a ver com o futuro da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. So there's a question here about the future of mental health and psychiatric nursing. E a questão é se a doutora Nina considera que o futuro da enfermagem de saúde mental está na comunidade. Do you consider that the future of mental health and psychiatric nursing is in the community? Ou seja, se passa por abandonar, entre aspas, os hospitais, integrar os utentes na comunidade e prestar cuidados nas suas casas, nas casas dos utentes. So should we perhaps leave the hospitals and promote the integration of patients in the community, or provide the care at specific units or in the patients' homes? Okay. So in time of the crisis, so people probably sometimes need a specific places to kind of to go over that crisis, or then we need to have a very supportive systems in community to be totally without hospitals or crisis units. Em momentos de crise, possivelmente as pessoas precisam de um sítio específico para se dirigirem, mas depois talvez possamos sair desse sítio específico e passar para outro. But the less time people need to be in institutions or hospitals, the less they are stigmatized. Mas quanto menos tempo as pessoas passarem num hospital ou numa instituição, menos serão estigmatizados. So therefore, I think it's a human act actually to provide as much as possible to care in community. Portanto, eu penso que será mais humano prestar tantos cuidados quanto possível na comunidade. Whether it's home or something else, but I'm a strong believer also in the open dialogue approach. This is giving a kind of a very, very supportive system in the time of the crisis, and that system you might avoid also the hospitalization to if there is a strong network of people who can help you. Eu acredito firmemente neste diálogo aberto, portanto, podendo as pessoas ter os cuidados prestados em casa ou noutro local, mas mantendo esse diálogo aberto, sobretudo num momento de crise, para se perceber exatamente qual será o melhor local para a pessoa ter acesso aos cuidados. So if we can shorten the length of stay in hospital, or even to avoid the hospital care sometimes, so we might actually be working with the recovery approach, so to kind of see what kind of strengths that person have, and not only the problems and disorders, and kind of seeing the whole picture in that sense. Portanto, se pudermos encurtar a estadia da pessoa no hospital, ou até mesmo evitá-la, se for possível, se pudermos ver a pessoa também nos seus pontos fortes e não apenas nos seus problemas, portanto, ver a pessoa na sua globalidade, seria realmente o
ideal e trabalhar com a pessoa nesse sentido. Community mental health care actually means that mental health nurses, they need to collaborate with other professionals, maybe housing, maybe employment services, maybe social services, child protection, many other services, and especially the families and the networks of the person. Na parte anterior, ela também tinha falado da parte da recuperação e agora acrescentou que as pessoas, os enfermeiros de saúde mental também precisam de se articular com outros serviços, nomeadamente os serviços sociais, a proteção de menores, com as famílias, articular isso com um sistema mais alargado para poderem dar a melhor resposta ao doente. So what I see as a risk at the moment is that in many cases there is a nursing shortage. Nurses are also thinking of leaving the profession, and that might be something that makes the change towards the community harder than expected. Risco que eu vejo neste momento é a carência de enfermeiros que há em muitos países e que estão a considerar mudar de profissão, e isso pode realmente fazer com que haja uma mudança na qualidade desses serviços também. To say it shortly, so I believe in future we are working more on this. Portanto, em resumo, eu acredito que no futuro iremos trabalhar cada vez mais na comunidade. Ok, muito obrigado. Temos aqui uma questão, que penso que será das últimas, da enfermeira Sara Duarte. So, thank you. There's another question from Nurse Sara Duarte, which I think will be one of the last questions, possibly. Sim. A enfermeira Sara começa por dizer que a área da saúde mental é uma área da qual se fala ainda muito pouco e quase que com medo, digamos assim. So she begins by saying that mental health is an area that people still don't talk too much about. E gostaria de perguntar o que é que a doutora Nina acha que ainda falta fazer para que esta área da saúde mental seja elevada ao mesmo nível das outras áreas da saúde. And she asks, what does Dr. Nina think that should be done so that the area of mental health be elevated to the same level of other areas of health? I wish I would have a simple answer to this one. Tenho uma resposta simples para esta pergunta. Eu gostaria de, quem me dera ter uma resposta simples para esta pergunta. Yes, so first of all, when we say these two words, mental health, so many people are actually hearing depression, schizophrenia, eating disorders, something else than health. Quando dizemos estas duas palavras, saúde mental, as pessoas automaticamente associam a depressão, problemas, distúrbios alimentares, esquizofrenia, toda uma série de problemas e não se concentram propriamente na parte da saúde. There has been different kind of anti-stigma campaigns in different countries. Tem havido várias campanhas diferentes em vários países. And some of those have succeeded quite nicely. Alguns tiveram sucesso. But there has been also campaigns that haven't actually affected people's attitudes towards mental health or mental health problems. Mas houve outras campanhas que não tiveram tão bom resultado em termos de alterar a percepção das pessoas relativamente à saúde mental ou aos problemas de saúde mental. The studies are also showing that if you know someone that have some mental health problems or there's someone in so-called social area, so then you might positive towards mental health problems, but it depends on what kind of experiences you have or those persons.
os estudos também têm mostrado que as atitudes das pessoas relativamente à saúde mental também são afetadas pelo facto de conhecerem ou não alguém com algum tipo de problema mental e qual a sua experiência pessoal com esses problemas. But I think, for example, if we think about how many mental health nurses there are, Mas se pensarmos, por exemplo, em quantos enfermeiros de saúde mental é que há, and we are not immune ourselves to mental health problems, e nós próprios também não somos imunes aos problemas de saúde mental, and we all probably have people in private life who have had or has at the moment some mental health challenges. e muito provavelmente muitos de nós temos alguém na nossa vida privada, ou já tivemos, que está a lidar com problemas de saúde mental. So if we are just very careful and we start to think about what kind of language we are using, what kind of terms we are using when we are talking about mental health challenges to other people who are not working in mental health care. E, portanto, se pensarmos até nos termos que utilizamos, na forma como falamos desses problemas, já estamos a atuar ao nível da percepção dos outros sobre esses problemas. So we can at least try our best to have a little bit more positive attitude and more understandable attitude towards mental health challenges, also those people who we are in contact with. E, portanto, pelo menos nós podemos tentar melhorar a nossa própria, a imagem que nós próprios temos e aquilo que passamos aos outros sobre esses problemas. Because actually language has a very, very strong meaning. Porque a linguagem tem uma influência muito forte. For example, if we use our clinical practice a term like schizophrenic, Por exemplo, se usarmos um termo da prática clínica como esquizofrénico about some person, then we are actually only seeing the diagnosis and we are not seeing the whole person. se usarmos esse termo relativamente a uma pessoa, só estamos a ver o diagnóstico, não estamos a ver a pessoa na sua totalidade. So I think we need to have big campaigns, we need to have ways to kind of provide general knowledge about these issues, but then there are small things that we can all do. Portanto, penso que há estas ações maiores das campanhas e dessas intervenções, mas ao mesmo tempo todos nós podemos ter estas pequenas ações e pensar nestas pequenas coisas, daquilo que podemos fazer pessoalmente. Again, if we think about the principles or the basic ideas of recovery, it is Uma vez mais, uma vez mais, se pensarmos nos princípios básicos da recuperação e naquilo em que consiste, so it's based on the ideas that might have some symptoms or some problems in your life, but you are still entitled to live as fully life as you like, and you can choose whatever you like in your life, and you have the kind of responsibility also about your choices and kind of being as fully as a member of the society as possible. apesar de podermos estar a lidar com problemas específicos ou com questões de saúde mental, ao mesmo tempo somos uma pessoa inteira e temos na mesma responsabilidades e podemos ter uma atuação válida enquanto membros de uma comunidade. So in that sense, it is based on more positive thinking than E, portanto, we might have in so-called traditional services. E, portanto, baseia-se numa atitude mais positiva do que aquela que se calhar existia na abordagem mais tradicional. So, long answer to the important question, but I think we also need to sometimes remind ourselves that it's about mental health challenges or problems all the time. E, portanto, acabou por ser uma resposta longa, uma pergunta importante, mas também penso que precisamos de muitas vezes nos recordarmos a nós mesmos destas questões e concentrarmos na parte da saúde, no termo de saúde mental. Ok, obrigado, doutora Nina. Thank you.
esta eventualmente será a última questão e peço desculpa àquelas que eu não tiver, às pessoas cujas questões eu não tiver colocado. So this is probably the last question, and I apologize to the people whose questions I haven't mentioned. Mas este trabalho de tradução simultânea é um trabalho desgastante e, portanto, vou tentar simplificar. Portanto, esta última questão é da enfermeira Filipa Ferreira, que pergunta, basicamente, que contributo é que podem dar os enfermeiros de saúde mental para reduzir o estigma ainda existente na sociedade. So this is a question from Nurse Filipa Ferreira, and she asks, what contribution could mental health nurses give, or should they give to society towards trying to lower the stigma that's created around mental health patients? What do you think about that? Okay, thank you for the question. I think I actually partially already answered that one, didn't I? About the language we use as professionals and how it can make a difference in our own environments. Obrigada pela pergunta. Eu penso que, de certa forma, já respondi na parte em que falei da linguagem que nós próprios utilizamos ao falar destes problemas. But then there are things that we need to also be ready maybe to be more visible in different public discussions about mental health issues. Mas penso, por outro lado, também se calhar poderíamos estar preparados para sermos mais visíveis nas discussões sobre a saúde mental. And also to participate on different kind of political discussions and also to collaborate with other professions and also the so-called non-governmental organizations and other who are voices of service users and families. E, portanto, também estarmos mais preparados para estarmos mais presentes, participarmos nos discursos políticos e também para colaborarmos com outro tipo de organizações que estejam relacionadas com a questão da saúde mental, mesmo organizações não governamentais, por exemplo. So I think we need to be active in many levels, actually. Precisamos de ser ativos, de estar ativos a vários níveis. And that's often not so easy for us who are working in mental health services. E muitas vezes isso não é assim tão fácil para nós quando estamos a trabalhar nos serviços de saúde mental. Because we are used to being more private, we are not sharing our information or kind of we are not always so visible in our profession. Porque muitas vezes estamos habituados a termos uma abordagem mais privada, não sermos assim tão visíveis na nossa vida profissional. Somos mais reservados. But still it's important that also national level there are people ready to talk about mental health nursing and the importance of mental health nurses. I think very good example was also the question about psychotherapy, because I heard the kind of echo is current in many European countries at the moment, like the mental health nursing is almost nothing compared to the psychotherapy. Eu penso que realmente é muito importante estarmos preparados para falarmos da saúde mental em vários contextos e realmente achei interessante também a pergunta sobre a psicoterapia, porque muitas vezes pensa-se que a psicoterapia tem só o papel principal e não é bem assim. Os enfermeiros de saúde mental também têm um papel muito importante independentemente da psicoterapia. And yet we are helping a lot of people, giving and providing care for European level or in country level. E estamos, de facto, a ajudar muitas pessoas, tanto a nível nacional como a nível europeu. So I would say that be proud of your profession. Portanto, eu diria para terem orgulho na vossa profissão. And talk about mental health issues in positive light also, so that the narrative of mental health is not always so diagnosed based.
e também que falem na saúde mental sob uma luz mais positiva, portanto, não falar das coisas não apenas na perspectiva do diagnóstico. So I kind of believe at the same time big leaps and small steps. Portanto, falar em grandes feitos, mas em pequenos passos. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Vou assim avançar para o final desta moderação. So, once again, thank you so much. So I will go to the end of this moderation. Chegados à reta final desta masterclass, resta-me agradecer uma vez mais à doutora Nina Quilco pela sua presença e participação neste evento, não podendo deixar naturalmente de enfatizar a importância da profícua colaboração que se estende já ao longo de vários anos entre a Ordem dos Enfermeiros e a Horatio European Psychiatric Nurses. Having reached the final part of this masterclass, I have to thank Dr. Nina Quilco once again for her presence and her participation in this event. And I can never stress too much the importance of the rich collaboration that has extended over several years between Ordem dos Enfermeiros and Horatio European Psychiatric Nurses. Dr. Nina, thank you very much for your clear and brilliant speech. I really hope to see you soon in Portugal, or at least in any Horatio event. Muito obrigada pela sua palestra tão clara e brilhante. Espero sinceramente vê-la em Portugal em breve, ou pelo menos em qualquer outro evento da Horatio. Este agradecimento a seguir não precisa ser traduzido, porque é um agradecimento à Hermínia pelo seu trabalho de tradução simultânea deste evento, que foi talvez o trabalho mais difícil de todos aqueles que estão aqui presentes, e portanto muito obrigado pelo seu cuidado e pela forma brilhante como o fez. Obrigada. Aproveito também para me despedir de todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta masterclass, agradecendo em nome da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros a vossa presença. I also take the opportunity to say goodbye to all of those who have accompanied us through this masterclass, thanking you for your presence on behalf of the Specialty College Board of Mental Health and Psychiatric Nursing of Ordem dos Enfermeiros. Desejamos que este evento tenha servido enquanto momento de reflexão e que, acima de tudo, tenha contribuído para moderar a tendencial polarização na forma como analisamos a nossa realidade. We hope that this event has served as a moment of reflection and that, above all, that it has contributed to moderate the tendency for polarization in the way we analyze our reality. Há efetivamente um longo caminho a percorrer no sentido de marcar social e profissionalmente a posição da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica em Portugal, porém, importa também que percebamos que muito já foi feito para que hoje, chegados à segunda década do século XXI, os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica já não sejam encarados apenas numa perspectiva manicomial, mas também como agentes promotores da saúde mental nos mais variados contextos, como, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primários. There is, in fact, a long way to go towards asserting, both social and professionally, the position of mental health and psychiatric nursing in Portugal. However, it is also important for us to understand that much was already done, so that today, having reached the second decade of the 21st century, specialist nurses in mental health and psychiatric nursing will no longer be seen only in the perspective of the asylum, but also as mental health promoting agents in the most varied contexts, such as, for instance, at the level of primary health care. Muito obrigado a todos. Da minha parte, continuação de uma boa tarde, e passo a palavra à senhora enfermeira Ana Fonseca, que irá realizar a sessão de encerramento desta masterclass. Até breve. Thank you so much to all of you. I wish you a good evening, and I hand it over now to Nurse Ana Fonseca, who will do the closing session of this masterclass. See you soon. Muito boa tarde. Cumprimento todos os participantes e permitam-me um cumprimento especial à doutora Nina Quilco, a nossa conferencista, a quem agradeço desde já a participação. Good afternoon. I greet all the participants and allow me a special greeting to Dr. Nina Quilco, our keynote speaker, to whom I would like to thank right away for her participation. Agradeço à mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica
o convite para participar na comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, que se celebra anualmente a 10 de outubro e que é uma iniciativa da Federação Mundial de Saúde Mental e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. I thank the Specialist College Board of Mental Health and Psychiatric Nursing for the invitation to participate in the commemoration of World Mental Health Day that is celebrated yearly on October 10th, which is an initiative of the World Federation for Mental Health and is recognized by the World Health Organization. Saúde mental no mundo desigual foi a temática escolhida por aquele organismo para as comemorações deste ano. Mental health in an unequal world was the theme chosen by that organism for this year's commemorations. Enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, é uma honra fazer o encerramento deste evento. Uma iniciativa de dimensão internacional contou com a participação de Nina Kilko, Presidente da Horácio, que partilhou a sua visão da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica no contexto europeu. Quero por isso agradecer a sua disponibilidade para estar connosco. Muito obrigada. As President of the Board of Nursing of Ordem dos Enfermeiros, it is an honor to close this event, which was an initiative of an international dimension that counted on the participation of Dr. Nina Kilko, the President of Horatio, European Psychiatric Nurses, who shared with us her vision of mental health and psychiatric nursing in a European context. I would therefore like to thank her availability to be with us today. Thank you very much. Neste dia tão especial foi analisada a evolução histórica da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica a nível europeu, com os olhos postos no futuro. Espreitaram-se os desafios e os obstáculos que os enfermeiros especialistas em enfermagem em saúde mental e psiquiátrica vão ter de enfrentar e ultrapassar. On such a special day, the historical evolution of mental health and psychiatric nursing at the world level has been analysed, looking also at the future, and we had a peek at the challenges and obstacles that specialist nurses in mental health and psychiatric nursing will have to face and overcome. A saúde mental é uma componente fundamental do bem-estar das pessoas, independentemente da sua saúde física. Mental health is a fundamental component of a person's well-being, regardless of her physical health. Os problemas de saúde mental afetam várias áreas da vida pessoal, familiar e profissional das pessoas. Porém, viver com problemas de saúde mental em Portugal está ainda associado a um forte estigma e discriminação. Mental health problems affect several areas of people's personal, family, and professional lives. However, living with mental health issues in Portugal is still associated with a strong stigma and discrimination. O mundo desigual em que vivemos potencia toda esta problemática. O tratamento adequado, o seguimento, acompanhamento, reabilitação e o apoio social àqueles que vivem com doença mental, bem como aos seus familiares e cuidadores, é fundamental para que possam ter uma participação plena na sociedade, no mercado de trabalho e na sua vida familiar. The unequal world we live in enhances this whole problem. It is fundamental to provide an adequate treatment, follow-up, rehabilitation and social support to all of those who live with mental health issues, as well as to their families and carers, so that they can have full participation in society, in the work market and in their family lives. O combate ao estigma e à discriminação deve mobilizar toda a sociedade, sendo fundamental construir um ambiente propício para falar abertamente sobre o tema, sem tabus, nas escolas, nos locais de trabalho, na comunicação social, etc. Combating stigma and discrimination should mobilize the whole of society, and it is fundamental to build a favorable environment to speak openly about the theme, with no taboos, at schools, workplaces, in the media, etc. Com a pandemia, esta realidade piorou. O medo do desconhecido e do incerto, o medo de ficar infectado e infectar outras pessoas, a distância física dos amigos e familiares e o cyberbullying fazem com que as pessoas que já tinham perturbações mentais se sintam mais sozinhas e com problemas desta índole. With the pandemic, this reality has worsened. Fear of the unknown and the uncertain, the fear of getting infected and of infecting others, the physical distance from friends and family, as well as cyberbullying, make that people who had mental disturbances previously felt more alone and with problems of this nature. É urgente apostar na promoção de saúde mental e prevenção da doença. Ao promover a saúde mental, estamos, além de prevenir várias perturbações mentais,
a garantir uma sociedade constituída por adultos mais saudáveis e cidadãos ativos, contribuindo assim para a obtenção de ganhos em saúde. It is urgent to make a wager in the promotion of mental health and disease prevention. By promoting mental health, besides preventing several mental disturbances, we are ensuring a society made of healthier adults and active citizens, contributing thus to obtaining health gains. A tarde de hoje foi, sem dúvida, uma excelente oportunidade para reflexão sobre esta temática, a nível nacional e internacional, entre enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Today's afternoon was undoubtedly an excellent opportunity for reflection about this theme at both the national and international level, between specialist nurses in mental health and psychiatric nursing. Quero agradecer a todos a dedicação e empenho que colocam no vosso trabalho diário. Só assim faz sentido trabalhar nesta profissão que é a enfermagem. I would like to thank all of you for your dedication and for the commitment you put into your daily work. That is the only way in which it makes sense to work in the nursing profession. Há um longo caminho a fazer, contem com a vossa ordem para o fazer. There is a long way to go. Count on your Ordem dos Enfermeiros to do it. Obrigada mais uma vez pela vossa participação. Thank you once again for your participation. Obrigada, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Thank you all, and until another opportunity. Vamos por encerrada a sessão. Muito obrigada, doutora Nina. So we close the session. Thank you so much, Dr. Nina. Thank you all. Obrigada, enfermeiro Francisco. Obrigado a todos os participantes e obrigado, doutora Nina, mais uma vez. So I thank all the participants and Dr. Nina once again. Thank you very much. Excellent questions from the audience. Thank you. Obrigada uma vez mais. Perguntas excelentes da vossa parte. Obrigada.